Boa tarde, telespectadores. Estamos no ar com mais um Gaguinho Esporte. Hoje aqui nós temos o ilustre... E já começou. Fala, Mário. Fala. O Robson, eu não queria já mexer contigo já não, mas já vou mexer. Ele está perguntando se tu é o único torcedor do América em Petrópolis, porque ele nunca viu a camisa do América. Ô Mário, tudo bem? Prazer em vê-lo, querido. Nós somos poucos e bons torcedores. Viu? Precisava dormir sem essa, porque antes de começar o programa, tu já está querendo zoar os outros, a torcida dos outros. Tu tem que ter orgulho de ser América, mano. América é o meu segundo time também. Se não fosse Botafogo, eu seria América. Então tu não fica debochando dos nossos convidados, não. Senão nós vamos botar... Eliel, vamos botar ele pra fora, né? Vamos botar pra fora, mas uma coisa eu falo. A torcida do América é maior do que a do Botafogo. Não, aí já tá falando besteira. Então vamos começar o programa. Estamos aqui com o meu amigo Mário, que já começou a falar gracinha com o meu convidado. O meu amigo Robson, é um amigo de longa data aí, torcedor do fanático do América, serranista doente como eu, e a nossa presença do nosso amigo Eliel. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, da próxima rodada e da Libertadores. E no segundo bloco, o nosso amigo Robson vai falar da paixão dele do América, e já tem os primeiros jogos do América na Série A2, vai falar um pouco do nosso Serrano, e é isso aí. E o nosso amigo Eliel aí vai ajudando a gente aí no decorrer do programa. Então vamos lá. Começou, né, o Robson, Eliel, Mário, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né, de 2025. Então nós vamos falar primeiro aí do primeiro jogo. Fluminense 0, Fortaleza 2 no sábado. Eu assisti o jogo, Fluminense mal, né? E o Fortaleza também tá vindo de perder o Campeonato Cearense. Eu achei que ia ser um jogo complicado pro Fortaleza, mas não foi isso que eu vi. Eu assisti em casa, o Fortaleza no primeiro tempo dominou o jogo, no segundo também o Fluminense nada fez. Então, para mim, um placar justo. Mário, placar justo foi Fortaleza e Fluminense? Não. Ele discorda de tudo, Robson, não tem jeito. 2-2. Tá bom. Ele falou 4-0 Fortaleza. Ele é engraçadinho. Eu acho, o Robson, ele deve ter uma televisão lá dentro do armário dele que ela deve pegar diferente da nossa, né? Escuta só agora o comentário do Robson, aí depois tu fica falando gracinha. Robson, tu assistiu o jogo, Fluminense e Fortaleza? Não, eu não assisti o jogo, eu vi os melhores momentos. O placar parece que foi justo. E lembrando que além do Fortaleza ter perdido o Campeonato Cearense, ele também foi goleado na estreia da Libertadores em casa por 3-0. Isso nós vamos falar depois, né? Então tá. Eliel, tu assistiu o jogo, Fluminense? Eu assisti e teve uma cena bizarra, né, do Mano Menezes, pedindo desculpa porque tira o jogador do Fluminense. Eu esqueci o nome do jogador do Fluminense. Serna, né? Foi Serna. 13 minutos de jogo. Não dá pra entender. Eu não vou fazer uma substituição e falo, eu errei em te escalar. Ele já estava parece que ele estava querendo sair do Fluminense. Sei e lá. ele arranjou um... O cara também toma 2 gols rápido, né? Então ele tentou mudar alguma coisa. O que tu acha, Robson? Eu acho que o Mano Menezes já passou a sua fase no Fluminense, entrou naquele momento difícil, ele ajudou o Fluminense, mas ele já tinha um desgaste muito grande e agora parece que vem Renato Gaúcho. Né? O Renato Gaúcho está quase certo no Fluminense. Então vamos lá, agora sim, o Robson, agora eu vou deixar até tu comentar primeiro, que é o jogo do nosso queridíssimo Mário. Flamengo 1, Internacional 1. O Robson foi no Maracanã. Quem vai falar primeiro é o Robson, depois você fala. Eu falo, tu chama Robson? Então, quietinho, fica aí quietinho, já te falei, hein? Ele tava no botequim hoje, Eliel? Não, ele bebeu hoje? Bebeu. Ele tá terrível. Tem uma birosquinha aqui do lado aqui, tem que toda hora ir buscar ele. Na hora do programa tem que ir buscar ele. Olha, ele bebeu bebidas assim, pesadas. Ele tá difícil, o Robson. Eu não sabia que o Mário bebia, não. Não, bebia não, ele entorna, né? A cara dele, olha só. Dá uma focada nele aqui, produção. Ele bebe, então. A cara dele, vê lá. Ainda mais quando... É difícil tirar ele de lá, tá, Gaguinho? Olha lá, ainda mais quando o Flamengo joga. Vou até baixar o óculos dele, Rob, porque ele tá meio com a vista Gaguinho, ele tava querendo arrumar confusão lá dentro, tá? Tava? Deixa ele, não me chama não, hein?
Se eu apanhar, tu vai apanhar sozinho na birosca lá, né? O que é? Ele falou que é campeão de luta livre. Tu é campeão de tudo, né? Sabe, ele foi soltador de vara, o Robson, sabia? Ah, é? Não, ele é profissional. Ele é, esse Mário aí. Além de torcer mal, ainda vai apanhar, por torcer para um time desse feio, e ainda vai com aqueles que a gente te ajuda. Robson, vou até deixar tu começar, Robson, para ele quer falar, mas você não. Flamengo 1, Internacional 1. Tu assistiu o jogo? Eu assisti o jogo, eu achei que o Flamengo, pelo segundo tempo, até merecia ganhar o jogo, né? O Internacional foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo foi melhor. E no final das contas, eu ainda acho que o Flamengo merecia um resultado melhor. Mas como é um jogo de 2 favoritos ao título, eu acho que acabou sendo um resultado mais, vamos dizer assim, mais condizente, mais justo. Ô Robson, eu falei aqui em vários programas, não sei se tu assiste o programa que a gente assiste, eu sempre gostei desse técnico do Inter, esse Roger Machado. Eu acho ele um bom treinador, ele é um treinador que não é de ficar gritando muito na beira de campo, circulando, ele é um cara sensato, eu acho que ele coloca sempre o time que ele dirige, ele não fica nem 1 nem 2 meses, não, ele sempre fica muito tempo, então eu até que preferia ele no Botafogo, mas não teve essa oportunidade ainda. E sobre o jogo, eu assisti o jogo, também concordo com o Robson aqui, no segundo tempo, primeiro tempo o Flamengo mais ou menos. Mário, fala, Mário, o que é? Não é com a minha televisão, tu escutou o comentário do Robson? Eu estou falando a mesma coisa, se eu e ele estão comentando, é só tu que acha que não. Tá? Na hora que tu tiver que falar, tu fala. Então, no segundo tempo, eu achei que o Flamengo foi um pouco melhor, mas 1-1 para mim também foi um resultado justo. Eliel. Eu achei que o Flamengo jogou melhor que o Inter, mas foi uma partida muito disputada. Eu achei que poderia ter ganho 2-1, que teve a bola na trave do Juninho, que o goleiro fez uma grande defesa. Teve também uma defesa numa cabeçada do Juninho. O Inter chutou pouco, fez o gol e acabou 1-1, mas o Flamengo merecia a melhor sorte. Talvez pelo segundo tempo. Tá bom, então. Mário. Falou 5-0 Flamengo. Não, ele falou que nós, a nossa. Ele falou que a nossa televisão é diferente da dele. Ele tá que nem daquele nosso amigo do outro programa, né? Não vou falar o nome do. Os dois parecem que se merecem. Falou que a nossa televisão é diferente. Que ele viu um Flamengo superior, não sei aonde que ele viu, mas tudo bem, né? Tá bom, mano. A gente vai aceitar a tua opinião. Pra cá, moral, quanto? 3-1 Flamengo. Ele falou 5-0. Ele falou 3-1. Então já do Flamengo. Aí o próximo jogo foi. Esse jogo aí me surpreendeu. Não sei se também o Robson surpreendeu. O Mário, como sempre, vai falar que não. Botafogo e Palmeiras. Eu assisti o jogo, uma partida movimentada. O Botafogo jogou uma partida, para mim, surpreendeu muita gente. Não sei se o Robson, o Mário e o Eliel. Fez um primeiro tempo que já merecia ter feito um gol. Com uma correria, um toque de bola indo e voltando rápido, né? No segundo tempo também, o Botafogo, eu achei que o Botafogo, mesma coisa no primeiro tempo, as mexidas também surgiram mais efeito, o Botafogo partiu em contra-ataque, o Palmeiras não atacava, né? E quase que no final, né? Se não é o nosso goleiro, né? A única bola que ele defendeu, né? Um defesaço, se aquele gol entra ali, eu acho que seria uma injustiça com o Botafogo. A gente que estava esperando o Botafogo depois, ele ficou um mês só treinando, né, o Robson? Então, eu acho que o jogo foi um 0-0, que normalmente é um resultado chato, mas foi um bom jogo, né? É difícil ter um bom 0-0, né? Eu acho que, eu concordo com você, eu acho que o Botafogo, ele foi objetivo, jogou bem. O Palmeiras talvez tenha tido um pouco mais de volume de jogo, mas o Botafogo foi muito mais perigoso, né? Talvez se tivesse um vencedor seria o Botafogo. Mas no final eu achei que o resultado acabou sendo justo e também um choque de pretensos campeões, né? Ou seja, 2 concorrentes ao título, Botafogo e Palmeiras. Talvez os 2 principais, né? Junto com o Flamengo. Eu também concordo. Eu acho que Flamengo, Botafogo, Inter, Palmeiras e correndo por fora ali, o Atlético Mineiro são os sérios candidatos. Caiu muito o time do Atlético Mineiro. Aí tá com um bom time, né? Não acho, eu acho do ano passado melhor do que Cruzeiro também é um bom time, né, Cruzeiro é um bom time. Cruzeiro é um bom time. O Atlético teve a saída do Paulinho, né?
que realmente pesa muito, né? Ele vai estrear no Palmeiras, né? Agora na segunda quinzena de abril. Então realmente vai reforçar o Palmeiras. Mas também teve o Daverson também. Eu não sei se tu assistiu o jogo Cruzeiro e Mirassol. O Mirassol já perdeu um pênalti no finalzinho e quase ia empatar, né? Acho que aquelas peças, tanta peça que tem que o Cruzeiro contratou ainda não encaixou, não sei porque é o começo. Mário, vamos aí. Botafogo e Palmeiras. Não, pode rir, já tá rindo. Como é que tu vai falar? Como é que eu chamo um convidado aqui e tu vai falar que o cara não entende nada de futebol? Tu conhece o cara? Não, mas tu não pode falar isso. Se ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, tu tem que ficar com a tua quieta e ficar quieto. Ele tá muito bêbado. Não é possível, cara. A gente vai ter que fazer o seguinte, Robson, tu que é nosso amigo, tu conhece algum chaveiro bom aí? Vou trancar dentro daquele armário, só vou deixar ele sair só no dia do programa, que não tá dando. Olha só, ele tá xingando a gente, que a gente não entende nada de futebol, ele entende? Ô Mário, se você me cutucar muito, eu vou relembrar aquele jogo do Anapolino, hein? Olha lá, hein? Ai. Quem vive de passado é museu, então tu tá vivendo de passado no tempão. Então não pode. Respeita os nossos convidados, hein? Senão nós vamos mandar te tirar do programa, hein? Então tá. Então, tu vai falar do jogo. Tu assistiu o jogo, pra cá, moral. Eu vou nem falar. 5-0. Não, agora tá mudando 3. Aquele dia devia estar, sei lá. Não adianta. Vamos lá. Não adianta porque, né, o Robson? Não adianta, não tem jeito. Tu vai saber a história do América. Calma, deixa o cara. Essa aí é no segundo bloco. Aí tu faz a pergunta a ele, por que ele é América. Não pergunta a mim, não. Pergunta direto a ele. Tu tá ficando falando do cara, o cara vai ficar chateado contigo. Não vai te responder nada. Fica quieto. Quando te chamar, tu entra no assunto. Vamos lá. O outro jogo do Rio foi Vasco 2, Santos 1. Nesse jogo também eu assisti o jogo. Eu achei que o time do Santos era um pouquinho melhor, entendeu? Não gostei muito do time do Santos, não. O primeiro tempo, o Santos, para mim, jogou um pouquinho, não nem tanto assim. Sem aí no Neymar, né? O Tiquinho, que vinha fazendo gol, nada jogou. E no segundo tempo, o Vasco melhorou, né? Fez 2 gols. E eu acho que, pelo andar do jogo, para cá, justíssimo, 2-1. Vasco. Robson, você assistiu o jogo? Eu não assisti esse jogo, eu vi apenas os melhores momentos, mas eu vejo que existe 2 divisores de água aí. Primeiro é o Santos com e sem Neymar. São 2 times totalmente diferentes. O Neymar não jogou. Segundo é o Vasco dentro e o Vasco fora de São Januário. Também são 2 situações diferentes. Então, eu acho que o Vasco em São Januário contra o Santos sem Neymar prevaleceu o Vasco, que realmente mereceu ganhar. Jogou melhor e prevaleceu a força da sua torcida. E talvez depois da torcida do Flamengo seja a torcida mais fanática do Rio de Janeiro. Olha, o Vasco realmente mereceu ganhar o jogo. O time do Santos, eu achei que ia jogar melhor. Tem boas peças, tem o Tiquinho Soares, que eu acho um bom centroavante. Mesmo tendo jogado no Botafogo, eu acho ele um bom atacante. Acho que até o Botafogo perdeu um bom jogador. Mas o Santos me surpreendeu negativamente ao perder pro Vasco. Então isso aí. Então agora vamos passar para a segunda rodada, né? A gente dá os palpites aí. O próximo jogo, a próxima rodada, Vasco e Corinthians, sábado, 6h30 da noite na Neoquímica. Eu acho que esse jogo aí, o Corinthians deve ganhar. Mário, 3-0 Corinthians. Eu vou de 1-0. Robson, palpite Vasco e Corinthians. Eu acho que o Corinthians ganha 2-1. Eliel? 1-0 Corinthians. O outro jogo no sábado, às 9h30 da noite no Newton, Botafogo e Juventude. Se o Botafogo jogar aquele futebol que jogou contra o Palmeiras, né? Não que jogou hoje, né? Mas que nós vamos falar do Botafogo. Eu acho que vai dar 2-0 Botafogo. Fala. Tá rindo. Ele já lembrou de 99. Tu sabe por que ele tá rindo? Tu sabe não, Robson? Ele lembrou de Botafogo e Juventude, tu não tá lembrado? Lembro. Botafogo, cara, nós estamos em 2025, cara. Deixa de ser engraçadinho. Aí o Robson... Não, Robson, depois no outro bloco, outro fato Serrano, tu lembra pra esse aqui, tá? Vou falar do Anapolina, Mário. Sabe quem é a Anapolina? Não sabe, não quer saber, né? Mas ele vai te refrescar a tua mente. Quanto vai ser o jogo?
1x0 Juventude, tá bom. 2x0 Botafogo. Robson. 3x1 Botafogo. Eliel. Como é o Juventude e o Botafogo tem uma maldição contra o Juventude, empate. Não, Robson, eu vou dizer uma coisa pra você. Acho que foi o dia mais triste da minha vida. Eu vou até concordar com um pouco com o Mário, Robson. Eu cheguei no Maracanã com o meu sobrinho, me lembro direitinho. Meu sobrinho devia ter uns 5 ou 6 anos. Ele era Botafogo. Robson, aquele troço começou a encher de uma tal maneira que eu falei, meu Deus do céu, da onde sai? A torcida do Juventude tinha um espaço assim de uns 10 metros. Aí eles foram encurtando, que teve uma hora que não tinha mais jeito, eles ficaram só uma fileira. Gente, eu só via torcedor saindo assim, ó. Naquele tempo acho que tinha geral ainda, não tinha, Robson? Tinha. Eu só via nego jogando assim, fazendo aquelas montanhas assim, jogando torcedor lá pra baixo pra geral. Eu nunca vi na minha vida onde saiu tanto botafoguense, mas tanto. Esse jogo aqui eu não vou esquecer da minha vida nunca mais. Chorou, Cadinho? Porra, chorei, eu biquei desperneado, Bebeto, puta, não jogou, perdi a gol. Aí eu faço 120 mil pessoas, né? Acho que é o maior clássico entre o time do Brasil com o time do Rio. Tanto que eu fui no Maracanã, tem lá a placa lá que é o maior público. Não assim, Fla-Flu, entendeu? Dois times um de fora e um do Rio. E o segundo é Atlético Mineiro e fui Flamengo, quando a Paulinha era treinador, deu 110. Nunca vi. Aquilo foi a tristeza que eu fiquei uma semana triste. Teu sobrinho desistiu de ser Botafogo? Porra, meu sobrinho desistiu. Pior que agora, depois que ele cresceu, ele virou Flamengo. Ele só ficava Botafogo para me agradar. O Galinho com Juventude e o Mário com a Napolina. Bem feito. E tu que nunca foi no Maracanã, tu nem sabe onde é o Maracanã. Fica falando assim. Vamos lá. Outro próximo é domingo, às 4 da tarde, Fluminense e Bragantino no Maracanã. Um joguinho. O Bragantino tá vindo mal das pernas, né? O Fluminense também, agora com o treinador novo, eu vou botar aí 1x1. Mário. Mas o Marcão que deve assumir. O Marcão, o Renato não. 2x0 Bragantino. Tudo é a favor de nada. O Robson. Eu acho que o Fluminense se reabilita e vence por 2x1. Caio. Caio não, Eliel. Desculpa, gente. O Caio tá de férias. 1x1 Bragantino e Fluminense. Agora eu vou falar. Vitória e Flamengo. 1x0 Vitória. Tá bom, sou maluco. O problema é meu. Eu que tô dando palpite. Mário. Tá, 3x0 Flamengo. O Robson. Lá no Barradão esse jogo, hein? O jogo sendo na Bahia, eu acho que vai ser 2x2. 2x2. Aí, ó, viu? Aí, ó, você tá rindo, Robson. Tá o último Flamengo e Vitória foi 2x1. Flamengo. Então eu vou botar 2x1 Flamengo. Rapidinho, então vamos falar aqui de ontem. Tá quase chegando a hora do intervalo. Da Sul-Americana, Fluminense 1, 11 Caldas 0. Eu assisti o jogo, foi um jogo, achei que o Fluminense jogou mais ou menos, mas o 11 Caldas meteu uma pressão no segundo tempo, eu achei que ia empatar, mas prevaleceu o resultado de 1x0, mas para mim o placar mais justo era 1x1. Mário, para acertar 2x1, adianta. Tu assistiu o jogo, o Robson, rapidinho, por causa do nosso tempo? Assisti apenas alguns trechos. Eu achei que o Fluminense foi cirúrgico, soube fazer o gol e segurar o placar. Eliel, também achei o placar justo 1x1. Fluminense e o outro jogo, Vasco da Gama 3 e Melgar 3. Esse jogo aí foi no Peru. Ontem eu assisti o jogo. O Robson, a gente entende esse treinador, né? O Vasco ganhou de 3x1, faltando 15 minutos. O cara me tira um centroavante, me põe o zagueiro, me tira o Coutinho, me põe outro cabeça de área para segurar o jogo. Tomaram 2 gols, empataram e quase que o Melgar vira o jogo. Então, bem feito para esse treinador do Vasco aí, que é o Caixinha. Fábio Carilli, que é o treinador do Vasco. Porra, o cara vai 3x1 jogando tão bem, vai querer recuar o time. Então, bem feito, eu achei que o empate foi justo e pelo CB12 eu achei que até que o Melgar poderia ter ganhado. Fala, Mário. Pô, primeira vez que ele concordou comigo aí, então tá bom, vou até te dar um parabéns aqui. Obrigado, tá, Mário? Foi que 4x3 seria o resultado. Robson. Eu acho que o Vasco deu mole, né? Não soube segurar o resultado, né? E, assim, deu mole mesmo, bobeou, tinha o jogo na mão. Coisa do futebol.
rapidinho, Eliel. Eu achei o placar justo também, o 3x3. O Vasco ali bobeou muito. Ali, quando tu tira o Coutinho, tu bota o Bahia, tu não retranca o time e traz o adversário para jogar os 15 minutos finais em cima de você. Gente, a Libertadores a gente vai falar no segundo bloco rapidinho. E no segundo bloco não sai daí, que eu estou esperando o Robson dar um couro nesse bar aí. Vai falar do nosso... Do América dele, do meu segundo time, que é a América, e do Serrano. E rapidinho a gente vai passar os jogos da Libertadores. Vamos para o intervalo, já a gente volta. Chegou uma super novidade para você, servidor público municipal de Petrópolis, associado à AFESP. É o Multiuso Card 3 em 1. Com ele, você tem 3 vantagens em um único cartão. Tem acesso a parcelamento em até 15 vezes direto na folha de pagamento, com a primeira parcela sendo descontada em até 60 dias. Além disso, o Multiuso Card oferece o cartão saúde com descontos em clínicas, consultórios e laboratórios com alguns preços abaixo do popular. Isso mesmo que você ouviu, abaixo do popular. Também há descontos em estabelecimentos parceiros em opções como cultura, lazer, alimentação, entre outros. Ainda não é associado? Associe-se agora mesmo. Mais informações pelo telefone 24 2017 7378, 2017 7378. Em nossas redes sociais, @AFESP Petrópolis ou em nossa sede na Rua 16 de Março, número 38, Sala 6, no prédio onde está a Dijuve, bem no coração de Petrópolis. Tenha em suas mãos o poder de 3 benefícios em um único cartão. Multiuso Card AFESP, 3 em 1. A facilidade que a sua vida merece. Estamos de volta aqui no segundo bloco. Como é prometido, vamos agora mais entrevistar o nosso amigo Rossi. Mas antes, rapidinho, vamos falar da Libertadores. Ontem o Botafogo, time do Rio, estreou na competição e foi derrotado por 1-0, eu assisti o jogo. O Botafogo também eu achei que não atuou bem, mas também não atuou tão mal, porque o time do Universitário não teve quase chance nenhuma. Eu acharia que pelos os gols que o Botafogo perdeu uns 2 gols ali, então eu acho que o mais placar justo seria 1-0. Mário, pode rir, tá? Ri aí. Acabou de rir? Mas foi 1-0 mesmo, só que por Universidade do Chile. Eu acho que o 1-1 seria o placar mais justo. Pode rir, Mário. Tá bom. A minha televisão, já sei que tu falou que a minha televisão é diferente, então tu não quer 3-1 Universitário, tá bom. E ele falou que aquele gol anulado foi um absurdo. Ele é maluco. Ele tá. Não, agora o Robson aí, o Robson vai me ajudar. Olha lá, aí dançando, Robson. Só porque. Calma, Robson, tu vai pegar ele, Robson. Tá contigo, hein? Deixa ele fazer gracinha. O time dele joga hoje contra. Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Se ele perder, Robson, no outro programa, tu liga pra cá que nós vamos zoar ele. Deixa ele. Aí eu quero ver se ele vai dançar. Ele joga com o Deportivo Táchira, né, Mário? Né, Robson? Aí vai ter um programa especial só para relembrar aquele jogo do Anapolina, né, Mário? Isso, ainda não vamos chegar lá. Eu acho que o jogo do Botafogo ontem, o Botafogo não jogou bem, não atuou bem, eu assisti o jogo todo. Se o Botafogo tivesse jogado o que jogou contra o Palmeiras, fatalmente teria ganho ontem, né? Então, assim, não foi uma boa partida, não foi uma boa estreia. Mas, lembrando que no ano passado, no título do Botafogo da Libertadores, ele estreou também perdendo. Então, isso aí não quer dizer... primeiros jogos e empatou o terceiro. Exatamente. Estava praticamente fora. Não quer dizer muita coisa essa primeira derrota aí do Botafogo. O Robson, eu fiquei sabendo aqui, nossa pesquisa, o time que fizer 9 pontos está praticamente garantido, e 10 garantido. Então ele tem que ganhar os jogos no Rio. Que nem terça-feira ele pega o time no Caraboco, esse time que perdeu em casa, tem que recuperar. Eliel, rapidinho, Botafogo, tu viu o jogo? Vi, Gaguinho, eu achei o Botafogo muito mal na partida. Eu acho esse grupo do Botafogo mais difícil do que do ano passado, mas o Botafogo ele perdeu muitas peças. Ele perdeu o Igor Jesus, ele não é um goleador. O Tiquinho era mais goleador que o Igor Jesus. E o Botafogo não tem um homem-gol. Eu acho que é a principal falta nessa peça. E um meio ofensivo como Almada e Eduardo, eles perderam os dois. Então faz muita falta essas duas peças ao Botafogo. Júnior Santos também, acho que faz muita falta.
Agora, nem o prometido, vamos falar agora do meu segundo time aí, do América. Vou fazer umas perguntinhas, Robson, bate-papo rapidinho. Robson, por que tu é torcedor do América? Eu nasci com essa qualidade. Meu avô era América, o meu pai é América, e eu herdei, além da calvície, a qualidade de torcer para o América. Yeah. Tu lembra de um jogo do América inesquecível, Robson? O jogo que eu estive presente, inesquecível, foi a final da Taça Rio, de 1982, América 4, Fluminense 2. Depois de abrirmos 4-0 no placar, fomos campeões da primeira Taça Rio. E o segundo jogo inesquecível para mim foi também o título de campeão dos campeões, de 1982, uma vitória sobre o Guarani no Maracanã, com o gol do nosso saudoso maior artilheiro da história do América, Luizinho Guerreiro. Um gol inesquecível que vocês lembram do América? Um gol de placa do Moreno no Maracanã contra o Fluminense. Foi. Não lembro o ano? Não lembro desse. Não me recordo o ano, mas foi um lindo gol. Ô Robson, por que a gente vê o América, né? Sempre o time que todo mundo gosta, a gente torce para o América, eu torço, eu sei que tem muita gente. Por que o América está tanto tempo na Série A2, Robson? Você que é torcedor do América, deve acompanhar o América mais... Peraí, quê? Peraí, Robson. Cara, mas tu tem uma mania de querer sofredor. Tu ficou... Teu time uma vez, tu ficou sem ganhar nada, teu time foi rebaixado, né, Robson? Tu ganhou no tapetão, tu não tinha nem água para pagar. Que sofredor, cara, porque o cara é sofredor. Deixa o cara falar, depois quando a gente te chamar na conversa, você se mete. Tu tá que nem aquele outro lá, que fica se metendo na conversa que não é chamado. Tá bom? Fica quietinho. Mário, ser torcedor do América é um dom. Né? Não é uma. Isso aí. É uma qualidade, é um dom, não é realmente para qualquer um, porque o cara tem que ser forte, tem que ser resistente. O último grande jogo do América, na Série A, eu estive presente, foi no campo do Tigres, num sábado à tarde. O América jogava pelo empate para não cair, né? E nós, infelizmente, perdemos de 1-0 para o Fluminense, gol do magnânimo Magno Alves. Né? Mas o América, ele voltará em breve às suas glórias. O primeiro ano do Romário foi um ano difícil para organizar a casa, e a gente está apostando muito, bastante fé, que agora no segundo ano nós vamos conseguir, apesar de um adversário ferrenho que teremos aí na Série A2, que se inicia no próximo dia 17 de maio, né, teremos um adversário extra, que é o Bangu, e eu acredito que nós vamos conseguir a única vaga e vamos subir já esse ano. Porque eu lembro, eu tive contigo, a gente estava vendo o jogo do Serrano, não me lembro qual o jogo, ainda falei, né, o América jogou a primeira rodada, ganhou 3 jogos, né, ainda falei contigo, me lembro direitinho, falei, Robson, vai subir fácil, né? De repente foi aquela decadência, desde aquele jogo com o Serrano aqui, que o América empatou no finalzinho, que eu até achei que o Serrano, para mim foi um dos melhores jogos do Serrano ano passado, tu estava lá também, né, eu sei que tu estava lá. O América empatou, foi 3-3, não foi? 2-2. O América empatou em cima da hora. Daquele jogo pra cá, o América começou, que não ganhou, já vinha de uma derrota, né? Sim, o ano passado, na Série A2, o América, com o André Balada e companhia, né? Teve um início arrasador, né? Na estreia em casa, ganhou depois uma segunda vitória e uma terceira vitória. E depois começou uma decadência no jogo aqui no Atílio Mariotti contra o Serrano. Foi um excelente jogo, nós estávamos lá, foi 2-2. E a partir dali o América sentiu talvez a falta de um elenco melhor, né? Tinha alguns bons jogadores, mas não tinha um grande elenco. E jogadores já um pouco com idade avançada, né? E aí começou a perder os jogos e não conseguiu se classificar para o quadrangular final, né? Mas eu estou bastante otimista esse ano, que esse ano nós vamos conseguir subir. Então a primeira rodada é América e Bangu? Não, a primeira rodada será em Edson Passos, no nosso campo, no dia 17 de maio,
América e Cabo Friense. Cabo Friense. E no mesmo dia o Petrópolis Esporte Clube estreia lá no Marrentão contra o Duque de Caxias. Deixa eu te falar uma coisa, depois de perguntar isso, não sei se está por dentro. E o Petrópolis vai jogar no Serrano, o mando de câmera no Serrano? Tu sabe como é que ficou? Se tá, tu tem a tabela aí? O primeiro jogo do Serrano é fora? O primeiro jogo do Petrópolis vai ser fora, vai ser lá no Marrentão contra o Duque de Caxias. Agora, o mando de campo do Petrópolis, eu acredito que continuará no Serrano, mas eu não tenho essa informação precisa ainda. Essa informação. Então tá, então vamos lá. Então o nosso América estreia no dia 17 de maio, em casa, em Edson Passos, contra Cabo Friense. Numa quarta-feira? Não, num sábado. Você vai lá assistir, com certeza, né? Com certeza, eu como integrante da torcida Sangue Serra, que é a torcida que mais cresce no Brasil, estarei lá presente e vamos prestigiar o nosso querido América. Hein? Ô, Robson, eu vou perguntar aí, mas ele vai te xingar, hein? Ô, Mário, ele está perguntando que torcida é essa, sangue não sei o quê, que torcida de sangue é essa? Explica para ele aí, ô Robson, eu acho que ele nem no Maracanã, tu sabe aonde é o Maracanã? Eu acho que ele nem sabe, tu tá querendo brincar com o nosso amigo? Dá aula para ele, o que é a torcida do América para ele, então quem quer saber que sangue serra é essa aí? Ô Mário, é uma torcida genuinamente de Petrópolis, são torcedores fanáticos pelo América. Eu aproveito para mandar um grande abraço lá para o Rafael, para o César, para o Alberto, para o Tony Cavalari e para o Robson Júnior, meu filho. E é uma torcida que está em formação e essa turma petropolitana que se encontrou, fez uma amizade boa e tem um bem comum que é torcer para o nosso querido América. Ô Robson, se eu puder assistir contigo, eu vou levar o Mário junto. Não vai. Tu não vai o quê? Tu vai apesar de eu achar que o Mário é um grande pé frio, eu acho que você pode ir e serão bem-vindos. Tu tem uma camisa do América para botar nele? Vamos botar nele? Com certeza eu empresto uma camisa do América para o Mário. Aí tu vai ver o que é. Não, que não vai o quê? Eu vou te levar, como é que tu não vai? Tu não tem querer não. Sabe a história que o Gaguinho fez um treino lá, né? Isso lá no passado, ele treinou. Ele sempre isso comigo. O meu primeiro treino de como... Quando eu era criança, eu fui treinar no América. Tu deve conhecer, tinha o Ivo, o Orlando Lelê, né? Eu passei no teste, só que eu não pude ficar porque não tinha condição de descer, para você ver como é que eu sempre gostei do América. Infelizmente, fui eu e meu irmão não passou e eu passei no teste, não passei, fui chamado para ir de novo, meu irmão não. Então, mas infelizmente, ela tinha que... E o campo, eu me lembro, era aqui embaixo, depois do pedágio. Existia mesmo esse campo, Existia, Robson? Ali tinha um CT, né, do América. CT, porque né? nessa época, o campo do América era no Andaraí. No Andaraí, não, mas o treino era ali, eu me lembro. E depois o América vendeu o campo do Andaraí, onde hoje foi feito, existe lá um shopping, né? A sede do América, que recentemente foi demolida na Tijuca, né? Será feito lá um shopping e uma sede nova com sala de troféus, e aí o América construiu o estádio no município de Mesquita, né, que é um estádio até relativamente grande, né, um bom estádio. Recentemente até ele arrendou o estádio para o Fluminense esteve jogando lá, e aí, ou seja, mas na época que você foi treinar no América, acredito que seja verdade, né, acho que quem perdeu foi o América, de você não ter jogado lá, né? Apesar que nessa época... É mentira do Gaguinho. Eu não sei, eu não presenciei, mas acredito no Gaguinho. Tu viu? Até o América tem campo. Teu time nem campo tem. Que Maracanã? Ele estima que o Maracanã é deles. O Mário falou que é mentira que tu jogou lá. Falou que tu é um perna de ele não é nem vivo. Ô, Robson... infelizmente, Robert, a gente não vai poder falar do Serrano hoje, porque já está estourando o nosso tempo aqui, mas rapidinho do Serrano só estreia então só em setembro, né, ou agosto. O Serrano, ou seja, ainda não foi feito o arbitral, né, mas eu acredito que agosto ou setembro será
a estreia do Serrano na Série C, né? Que no caso é a B1, que é equivalente à Série C do Carioca. E o Serrano, ano passado, caiu da segunda para a terceira e quase ainda caiu da terceira para a quarta. Então, o Serrano tem que reforçar o elenco, fazer um time bom para honrar a nossa cidade aí. E aí viremos numa próxima oportunidade para falar do Serrano com todo prazer. Aproveitar e mandar um abraço aí pro filho do Kleber Leite, uma pessoa que eu gosto muito. Tenho certeza que ele vai resolver lá, vai botar a casa em ordem e esse ano, que Deus quiser, o Serrano suba para a Série A2 e o nosso querido América aí, que se Deus quiser, ano que vem, pegar o jogo América e Flamengo, mas não, aí nós vamos lá que levar o Mário, o América dar uma coça no Flamengo, se Deus quiser, em 2027, né, Robson? Eu acho que o América esse ano tem todas as chances, né? Esperamos aí, confiamos muito aí no nosso presidente Romário e espero que o América volte a ser grande, né? Como nunca deixou de ser no coração das pessoas. Rapidinho, o André Balada ainda está lá? Não, o André Balada encerrou a carreira, ele depois do América ainda fez alguns jogos pela Cabo Friense, e agora ele encerrou a carreira e anda lá pelas bandas de Cabo Frio, que é a cidade natal dele. Rapidinho para encerrar, Robson, são quantos times na A2 e sobe quantos? São 12 clubes e sobe apenas um. Um só, Robson? Sobe apenas um para a Série A. Qual time tu acha aí que é mais forte que possa atrapalhar a subida do América? Nós temos aí diversos times com investimento, né? Aí o Americano, o Bangu, o Duque de Caxias, né? O Bangu, né? O Bangu, então assim, mas eu acredito muito no América, acredito que o Romário esse ano vai colocar um time competitivo e para a gente ganhar o campeonato. Então tá, vamos encerrando aqui o programa, agradecer o Mário, o nosso amigo Robson aí, que falou tudo sobre o América aí. Infelizmente, por causa do tempo, o papo tá tão bom, né? Não dá pra gente passar do tempo, senão o meu diretor aqui vai reclamar da hora, já passou uns 5 minutos. Mas como o assunto do América é um assunto que todo mundo gosta de ouvir, agradecer o Robson aí pela explicação dele aí. Eliel, o meu amigo Mário. Eliel, prende ele lá agora, hein? Tá? Não deixa ele ir pra botequim, não. Porque hoje tem Flamengo, ainda vai se perder. Tá querendo Mário, lá. Robson, se perder, ele vai direto pro boteco ali da birosca ali. Tá bom? Já tá doido pra ir. Robson, despede o pessoal aí e pra encerrar a nossa muito obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez, um grande abraço para a torcida Sangue Serra. Tá? E até lá, até a vitória, a América esse ano é campeão. E só fiquei triste que tu não pôde zoar o meu amigo aqui, mas vamos encerrar o programa dizendo para ele, rapidinho, Robson, quem foi o Anapolina? O Anapolina foi o algoz do Flamengo, né? Foi o homem que impediu o Flamengo de ser tetracampeão carioca. Dança aí agora, dança aí, dança aí, dança aí. Agora tu não quer dançar, né? Dança aí. Agora ele não quer. O que ele falou? Agora ele não quer dançar. O Botafogo nunca foi tricampeão. Deixa ele, dança aí. Agora tu não vai dançar, não, né? Tá vendo, Teclando? Ele só faz gracinha quando é Botafogo. Entendeu? Então, presta atenção. Teu time nem estádio tem. E o nosso time, o América, tem. Então, isso aí. Vamos encerrar o programa. Obrigado. Semana que vem, se Deus quiser. Nosso time, Gaguinho? Tu falou nosso time pro Mário? Não, o nosso time, que eu sou Botafogo, e meu segundo time é América. Flamengo, nem da outra time. Encarnação eu serei Flamengo. Nem da outra encarnação. E quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, o programa é passado agora e todo dia, às 8 horas, de segunda a domingo, o nosso Gaguinho Esporte está no ar. Um abraço e até semana que vem.